mas é um capítulo desse livro que chama Staying Alive, os anos 70 e os últimos dias da classe trabalhadora. E daí eu coloquei que só as sessões assim, do capítulo, é bem interessante, ele vai contando a história desse ressurgimento do movimento operário assim, nos Estados Unidos, a partir de vários episódios acontecendo em diferentes lugares do país, assim. E se der uma olhada mesmo por cima, assim, a gente vê, por exemplo, diferentes setores, assim, né? Então, tu tem, por exemplo, aqui a indústria do carvão, aqui os trabalhadores das minas, né? Tem o setor do aço aqui, por exemplo, tem uma planta de automóveis ali da Chevrolet, tem na Califórnia, bem importante, aqui trabalhadores do meio rural, da coisa das plantações de uva, que eram, em sua maioria, latinos, assim, tinha aquele líder que ficou famoso, César Chaves, assim, então, pessoal de origem mexicana. Trabalhadores da indústria como é que se diz, garment em português, vestuário, assim, né, têxtil, coisa assim. Então, setores tradicionais, mas outros nem tantos, assim, né, office buildings, assim, então, pessoal de escritório, por exemplo. E aqui dá para ver algumas coisas, né, primeiro o período, assim, né, tu vê que é de 68 a 73, basicamente, então, assim, um período histórico relativamente curto, em que tudo está acontecendo, e a gente vê ali a presença, e isso é um dos temas centrais, assim, que o Fischer está pegando, por exemplo, aqui na indústria essa do vestuário, um sindicato basicamente de trabalhadoras, mulheres, né, por exemplo, tinha o pessoal esse dos trabalhadores rurais, aqui um sindicato de trabalhadores negros também, então a gente vai vendo como isso que ele em algum momento chama de uma política de classe interseccional, né, ou pelo menos um potencial disso se formar, e com exceção ali daquela segunda sessão que volta para a década de 30. E esse é um dos pontos que ele levanta na aula, né? Quer dizer, o livro, de alguma forma, tenta conectar esses dois períodos na história do movimento operário nos Estados Unidos, na década de 30 e a década de 70, e entender o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. E o Fischer, de alguma forma, está tentando formar uma constelação desses dois períodos com o presente da escrita dele, pelo menos, né? Que a gente pode aí debater até que ponto continua sendo o nosso, assim, né? Ele vê alguma coisa de semelhante no presente com esses dois períodos, especialmente, talvez, com a década de 70, assim, o potencial, pelo menos, de recriar algumas das condições que permitiram o desenvolvimento de um determinado tipo de consciência de grupo ali, que por algum motivo acabou não alcançando o potencial que tinha, mas que aponta algum tipo de coordenada para nós, né? Deixa eu aqui para o outro aqui. Aqui. Aí uma pergunta que eu achei interessante que ele fica levantando, que é assim, do porquê que ele escolheu esse texto, né? E a gente vê que, por exemplo, a gente foi por exemplo, de Lukács, aí depois alguém falou que vai para Lyotard, né? Então, e no meio disso entra um livro de um historiador americano, assim, uma narrativa histórica bem diferente desses, né, Marcuse também, lá no começo, e outras coisas. E aí tem essa passagem, não sei se alguém tem a versão em português, se achar a citação, tá, senão eu vou traduzindo meio livremente aqui e provavelmente sem fazer jus, tá? Mas ele diz assim, a força do texto é que ele abre a visão de um caminho potencial para o pós-capitalismo, assim. E aí ele tem essa série de perguntas, né? E se o que aconteceu com esse movimento que eventualmente levou ele a fracassar não tivesse acontecido? E se as forças de reação não tivessem conseguido, né, se afirmar da forma que se afirmaram ali pelos anos 73 e tal? Muito por conta da recessão que ele toca, né? E se em vez disso essa aliança entre trabalhadores e a contracultura, né, movimento dos direitos civis e tal, tivesse conseguido realmente se organizar e se juntar, se articular de uma forma que conseguisse se sustentar, né? E se as demandas demandas qualitativas do que diz respeito ao trabalho, né, essa é uma das coisas que vai surgir, não só demandas quantitativas, mas qualitativas, tivesse se transformado, inclusive, numa demanda pela abolição do trabalho, de uma forma ainda mais radical.
Então esse é um dos motivos, assim, que ele escolhe o texto, essa visão de um caminho para o pós-capitalismo. Quer dizer, realmente, né, se esse período e esse texto sobre esse período oferece isso, então não é pouca coisa. A pergunta é se, né, até que ponto é isso mesmo, não sei. E aí aqui ele chega a dizer o seguinte, né, na passagem talvez que mais me pegou, assim, que nesse período do final dos anos 60, início dos 70, we were as close as we were going to be to post-capitalism. Então, assim, a gente teve, na percepção dele, perto de chegar num pós-capitalismo, assim, numa transição para o pós-capitalismo. Nada aquém disso. Assim. E aí ele ainda afirma que assim, é só agora que a gente está chegando tão perto quanto naquele período. O que na aula para os estudantes soa, tu percebe assim que eles ficam meio assim, agora? Como assim e tal? Né? Então não é uma coisa, está longe de ser óbvio ou algo que não possa ser discutido, né? Mas, enfim. E aí, só um meio que parênteses, mas né, eu estou sempre tentando pensar um pouco como essas leituras que a gente está fazendo nos ajudam a pensar no conceito de utopia também, né? E o que me parece aqui é que, vamos dizer que a utopia do texto do Fischer é o pós-capitalismo, né? Uma sociedade pós-capitalista. Essa é a visão utópica que ele tem. E me parece que, principalmente aqui, quando ele fala isso, né, quando ele olha para esse período dos anos 70 e vê isso, né, essa quase realização dessa utopia, a gente tem aí um conceito de utopia que é um pouco diferente daquele comum e normalmente pejorativo, assim, de que a utopia é necessariamente algo inalcançável, assim, né, o sonho irrealizável, essa coisa toda. Ele parece realmente ver que não, que é inclusive possível olhar para o passado e ver momentos em que algo assim quase se realizou e que, portanto, não teria nada de, de impossível, assim, por definição, né? Então, o pós-capitalismo como uma utopia possível mesmo. E aí essa outra questão que ele levanta também, que tem a ver muito com a coisa do desejo pós-capitalista, aí uma parte que eu luto um pouco mais, né? Não vindo, talvez, da questão aí da teoria psicanalítica e coisa, mas ele diz que incluiu o texto também por conta de uma dimensão de desejo que ele tem, de uma dimensão libidinal. Ele diz essas lutas são articuladas por meio da contracultura e muito por meio da arte. Ele fala disso no final lá da aula da música, por exemplo, como a produção de novas formas de desejo. Aí ele volta lá para a primeira aula, né? Onde ele falou da cooptação dessas novas formas de desejo por corporações como a Apple e tal, que transformam esse desejo numa coisa mais individual, mais individualista. Mas o que o texto traz à tona para ele, o que levanta o texto e o período que o texto trata, é o espectro de um desejo diferente, de um tipo diferente de desejo. O desejo por um mundo transformado, o desejo por um mundo pós-capitalista, assim. Aí vamos para as perguntas aqui, ó. Aqui o que eu entendo como sendo a pergunta principal, assim, da aula, tá? Que é a mesma pergunta, mas acho que elaborado de duas formas diferentes, né? Da forma talvez mais simples, que é como é que uma consciência de grupo, uma consciência de classe se desenvolveu por meio dessas lutas nesse período? Quais foram as condições que permitiram que isso acontecesse, né? Então ali, quais são as condições que levaram a essas lutas dos final dos anos 60 e início dos anos 70, e aí a pergunta será que elas foram tão específicas a ponto de não poderem ser repetidas, ou é algo que a gente poderia imaginar ocorrendo de novo, e de forma ainda melhor? Como é que a gente volta para algo como aquelas condições neste momento? Essa parece ser a pergunta. E aí tem uma série de outras perguntas que ele vai levantando assim para os alunos na aula que acho que de alguma forma permitem tentar depois abordar essa pergunta maior, né? Então que acho que é importante, são mais específicas, talvez menores, mais óbvias assim, mas talvez fosse legal a gente tentar de alguma forma emular, né, o processo da aula ali. Então a primeira ou as primeiras duas que estão relacionadas, né, é o que esse período dos anos 30 e o período do fim dos anos 60 início dos 70 tem em comum,
e o que eles têm de diferente. Ele comenta em dado momento que foi a recessão de 73 que, de alguma forma, pôs um fim a essas lutas. Por quê? E a outra parte que ele levanta que é relacionada com essa também, que ele diz assim, ele meio que coloca essa história da seguinte forma: havia um movimento operário fortalecido que começou a entrar num declínio gradual no início dos anos 70, e aí o neoliberalismo se consolidou. Mas aí ele diz, essa não é a história. Então, qual que é a história? Que não é essa. E aí ele conta uma história que, de alguma forma, é um pouco diferente dessa, mas essa questão da consolidação do neoliberalismo tem a ver, né? E a gente percebe no próprio texto e na interpretação dele na aula que aí começa a surgir também o que ele vai chamar de realismo capitalista, né? É neste momento, é pós esse momento de luta. Então é isso, assim, a minha sugestão seria mais que a gente tentasse ir respondendo essas perguntas juntos, assim, né, ao invés de eu apresentar as minhas respostas ou simplesmente ir passando pelas passagens do texto sozinho, mas... E aí, se tiverem outras, também a gente vai acrescentando, enfim. E eu vou colocar aqui os slides no chat também, porque daí se alguém quiser abrir no computador ou coisa e dar uma olhada nas citações também, mas só para não deixar na tela, senão eu também não enxergo. Senão a gente não se enxerga, então... Mas é isso, assim. Não, bacana. Bem bom resumo, assim. Tem várias questões aí, né, que, que me chamam a atenção. A gente, uma delas, assim, talvez para começo de história, né, é um pouco o enlace com o último capítulo, que eu acho que é Hum, um ponto importante aqui também, né? Ele tem esse lado, né, de mostrar um texto histórico, né, e mas a gente estava até conversando, né? O último capítulo é um texto, é um capítulo sobre o Lukács, né? isso. Com a parte da consciência de classes. E eu me lembro que no grupo ressoou estranho, assim. Eu fiz várias anotações de perguntas. O que ele quer dizer com consciência de classe e tal, né? E eu acho que mesmo ele faz algumas mudanças, né? Do agenciamento, ele também trabalha por aí, né? Um pouco inspirado no Deleuze e outros autores, né? Então ele faz uma mistureba no último capítulo, que eu acho legal de olhar agora esse capítulo anterior, né, a aula anterior, à luz dessa nova, desse novo capítulo, dessa nova aula. E aí é muito interessante, porque ele vai falando, né, de um conceito de consciência de classes também, né, que eu acho que é um consciência de grupo, na verdade. Eu acho que é um campo que eu acho bem interessante de pensar, assim, porque ainda mais em tempos como os nossos, né, que a gente está discutindo identitarismo e tal, ele traz alguns elementos que eu acho que são muito interessantes, assim, de pensar, né, de uma espécie de classe, como ele diz, vou pegar aqui, como que a direita, né, produz um espírito de classe sem consciência de classe. Isso, ou uma política de classe sem consciência de classe. Isso, Ah, né? É claro que para mim soa um pouco esquisito, talvez, alguns momentos que ele vai falar sobre raça, hum, e ele deixa de lado o gênero, né? Porque gênero ele trabalhou no último capítulo, inclusive. hum, Mas é estranho, né? Que ele vai falar algo assim, olha, a raça acabou... ele tem vários momentos que ele fala, ó, não quero dizer que a interseccionalidade não é isso, né? Então ele vai falar de um lugar diferente hum, disso. Só que ele vai jogar a luz para tomar atenção com os riscos de assumir uma política de classes que acaba perdendo a dimensão, desculpa, uma política de raças, né, identitária de raças e tal, isso. né, ou luta de raças, né, que acaba perdendo uma dimensão de classe, né. Hum, Então, eu acho bem interessante porque ele não compra a lógica de que as lutas de raça são necessariamente identitárias e, portanto,
Uhum. Portanto, levam a uma espécie de reforço do neoliberalismo. Pelo contrário, né, ele vai falar que a política de classe da direita leva ao identitarismo. Né? Uhum. E aí eu fico pensando um pouco nisso, assim, como que a gente pode pensar em diversas dimensões. Primeiro, porque né, ele vai falar da Europa em outros lugares. Né? Eu não sei se no Brasil essa lógica funciona da mesma maneira. Né? A política de raças não teria um outro lugar para a gente Uhum. pensar. E segundo, que também parei um pouco para pensar, foi um pouco isso, assim, de fato, ao mesmo tempo, parece uma resposta interessante a do, deixa eu só abrir aqui, deixa eu só, pronto, abri. Estava alguém pedindo entrada, o Vitor. Tudo bem, Vitor? Então é isso, né? Como que, por um lado, você tem uma leitura também muito interessante de classes, né? Que, na verdade, é forjada pelo identitarismo. Então, não é que o identitarismo fica do lado das raças e a classe não tem essa questão Uhum. identitária, né? Eu acho que traz essa coisa interessante. Mas Uhum. eu fiquei pensando nesses dois polos. Por um lado, qual é o lugar da política? Todo lugar de política de raças é o mesmo lugar de política de raças dos lugares que ele está observando, Uhum. em especial Estados Unidos e Europa, Inglaterra, né? E ao outro lado é como pensar como é interessante também pensar a forma identitária que a direita tem assumido como um desvio, um bloqueio de consciência, né? De lutas e tal. Eu não sei como vocês pensaram isso, mas achei bem interessante esse ponto, esse capítulo. Diga, João. Também das coisas que se relacionam com isso é o. Como eu posso falar? Que o Fischer joga à luz aquela questão de uma divisão entre classe política e aqueles que não participam dela. Tipo, a classe política que detém os poderes digamos, a classe média ou aqueles que não participam da política institucional. E essa é a divisão. E não uma questão de classe justamente com aqueles que têm que são donos dos meios de produção, por exemplo. Tipo, vou até achar aqui no livro, mas eu acho que é um pouco tipo a organização dessa, digamos, dessa uma política de classe que não tem consciência de classe, vem justamente dessa, principalmente aí falando de Inglaterra, Estados Unidos, vem muito para mim também dessa coisa de tipo, o governo me impede de fazer tal coisa, sabe? Acho que Uhum. o tal político, tal vertente, principalmente a gente falando dos Estados Unidos, sei lá, hoje. O John Biden ali não estava deixando a gente fazer a guerra que a gente queria, sei lá o quê. E coloca o Donald Trump, enfim. Mas eu acho que, tipo, como que eu posso falar? Eu acho que uma das coisas interessantes que é essa política de classe é muito dessa de uma certa divisão entre aqueles que participam da política e aqueles que, tipo, estão de fora. Eu acho que isso é até interessante na medida em que, tipo, isso é cooptado pela direita, tipo assim, o Donald Trump não é um participante da política, ele é da gente. Uhum. Tipo, ele é aquele negócio do self-made man, né? Tipo, o bilionário que quer dizer que isso é furado, mas assim, a propaganda é justamente ele, assim, uma certa também pose de religiosidade. Que esses dias mesmo passou uma imagem de um monte de pastor protestante lá dos Estados Unidos no salão oval com ele, colocando na mão nos ombros dele, como se ele fosse, tipo, a salvação, sabe? Então, tipo, essa imagem, esse valor simbólico dele, tipo, ele não é igual a essa classe política que, sei lá, se aproxima do Epstein, essas coisas e tal, mas que tá mesmo, o Trump aproxima demais dele, mas assim, eu acho que uma coisa interessante resumindo, que o Fischer traz é justamente essa dicotomia entre a classe política e entre daqueles que não participam da política, digamos assim, sabe? Aqueles que são que me impedem de ganhar dinheiro, que me impedem de me tornar esse bilionário como, sei lá, o Donald Trump, sabe? Acho que Uhum. isso é interessante
composição ideológica, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra ali. Até um ódio contra os ricos, né, que não existe tanto quanto em relação a profissionais liberais e movimentos de raça, né? Isso é interessante. Só pegar suas perguntas também aqui, né? Ô Silvio, Oi. deixa eu ver se eu consigo dar um elemento aqui para você pensar aquilo que você estava conversando ali sobre é, raça e a classe, né? Na sua trajetória, você conseguiu ler o Em Defesa da Sociedade, do Foucault? Sim, sim. Então, não seria esse livro do Foucault algo importante aqui para entrar nessa discussão entre raça e classe? Eu não consegui ler o livro todo, né? Como é normalmente a dinâmica da UFABC. Mas se a minha memória não falha, uma das teses do Foucault nesse livro é mostrar como, pela historicidade da nobreza, principalmente da França, o que você tem no fundo da luta de classes, na verdade, a luta de classes é só uma releitura da luta de raças. E aí o Foucault vai argumentando de como, antes do europeu racializar o negro, né, as guerras na Europa, na verdade, são guerras de raça, né? É a guerra da pureza de sangue, né? E aí ele vai pegar outros exemplos que também passa pela Espanha, né, para discutir lá os marranos e os mouriscos, que vão ser chamados de impuros, né? Vai ter uma política de pureza de sangue, porque os mouros invadem ali a Espanha, tal, ficam lá um tempo e começa a ter uma mistura, vamos dizer assim, né, entre espanhóis e africanos. E depois que a Espanha retoma o território, começa essa discussão, né? Enfim, o Foucault faz toda uma historicidade com documentos, citando nomes, né, de quem é, vamos dizer assim, quem ele acha que era o primeiro que trouxe lá na França essa pureza de sangue, né? E o professor Cadu aí na UFBC vai tá fazendo uma pesquisa e nomeando como uma espécie de proto-racismo, né? Uhum. Que é o que vai dando origem para o racismo, e depois isso começa como uma história mitológica, né? Lá o professor dá um período, e acho que junto com Foucault, e depois entra como não só uma história mitológica, mas também começa a entrar o discurso científico, né? Para mostrar como o branco tem um corpo melhor, com não sei o quê, e o sangue, blá blá blá, até chegar na luta de classe, né? Que o Foucault vai defender como uma releitura da luta de raças. Enfim, Uhum. ver se eu refresquei um pouco a sua memória, já que você leu mais que eu, provavelmente, esse livro. Estava lembrando aqui das coisas, porque não é um referencial aqui em jogo, né? Mas Isso, eu não acho, é. mas assim, é interessante porque ele está numa tendência de aproximação, né? De raça e classe. Não é que a raça suprima a classe, né? Mas o Foucault está pensando um pouco nisso, já em termos, em termos de como que a história é uma história feita por lutas, né? E que não necessariamente é uma luta só do campo econômico, tem também uma luta do campo étnico racial, né? Mas eu diria mais, tem um passo a mais nessa história do Foucault, que pode ser interessante também, que é o fato de que o Foucault, né, ele vai avançando, e conforme o capitalismo vai avançando, vai se criando também uma política de raça, né, de segregação racial. Uma coisa é a luta de raças, digamos assim. A outra coisa é quando você começa a produzir um espaço político no qual a raça passa a ser um determinante, no qual eu posso subjugar a vida daquelas pessoas, né? O que ele chamaria de racismo, né? Então, é interessante. Eu acho que está no Em Defesa da Sociedade esse, ou está em Segurança, Território e População, quando ele vai falar justamente
da questão do racismo. Mas pensando um pouco nos termos, para não perder um pouco o gancho, tanto seu quanto do texto, né? Isso é interessante, porque se trata disso, né? O Foucault ele vai escrever isso nos anos 70, né? Final dos anos 60 para 70, ou seja, num período em que a efervescência política é essa que o Fischer está descrevendo, em que lutas de classes elas estão sendo ampliadas, né? Uma certa consciência de classe está sendo ampliada para novas bandeiras, mas que algo se perde. Eu acho que o Fischer, eu acho que tem uma pergunta interessante, né, Guilherme? Que é assim, algo se perde, não sabemos o que aconteceu direito. A gente tem algumas condições para que isso aconteça, e ele vai usar, eu acho que boa parte do que você falou, né, Guilherme? Comparativos históricos, do tipo 1930, 1970, né? E aí ele cria um sistema meio maluco, que eu diria hipersticional, né? De que ele tem um momento do texto que eu acho muito interessante, que ele fala, vejam, são 40 anos, né? Entre 30 e 70. Opa, 40 anos é agora, depois de 70, praticamente, que é 2010. Ele vai fazer uma comparação assim, agora começa a aparecer Black Lives Matter e outras tantas. Então, o Foucault, acho que ele auxilia aí nesse sentido, né, de pensar um pouco como um intelectual do seu tempo que está captando, né, esse regime de novas políticas. Não à toa ele está fazendo uma reflexão, então, né, desse alinhamento das raças e das lutas político-econômicas que a modernidade ofereceu para a gente, né? Mas ele também já está vendo isso, de como que da importância de uma certa interseccionalidade. Um momento ou outro, mais próximo desse, que eu gosto de citar, é quando ele acompanha o movimento negro, né, americano, e ele fala, não, o marxismo está ali, né, o marxismo mais real está ali, né? E isso em diálogo assim, com os maoístas franceses, com os comunistas stalinistas franceses, né? Ele vai dar uma patada dessas neles, entende? Então, acho que tem esse campo, assim, entende? Que é isso que se trata. Mas algo se perdeu, né? Isso que eu acho que é um ponto talvez interessante. E é legal isso que o Guilherme colocou, Guilherme, que talvez o projeto utópico pós-capitalista que o Fischer está traçando é uma espécie de recuo histórico para recuperar as condições proporcionadas agora, 40 anos depois de 1970, para tentar recuperar essa dimensão, né? Tanto é que tem vários momentos que eles vão falando assim, mas é o Trump que pensa isso. Aí tem uma não é o Trump, não, é a crise de 2008. Tem a ver com isso que o Fischer está dialogando. Eu ia trazer só essa passagem do texto aqui que tu estava falando, ó. Aqui ele fala, por exemplo, ó, parte da história é que o que aconteceu é que a descentralização da classe foi longe demais, ele diz assim. Classe foi removida. Nós, então, temos raça, gênero, outros tipos de luta vindo para frente, assim, mas todas são distorcidas uma vez que a questão de classe é removida da foto. E aí ele ainda sempre meio que se defendendo um pouco. Isso não significa dizer que classe é mais importante que essas outras formas de luta, mas que sem o elemento de classe, sem uma consciência de classe, para ele essas coisas ficam meio... E aí tem uma parte muito boa aqui no final, ali uma sequência de algumas páginas aqui, que ele fala da questão da articulação, né? Ele bate nessa tecla. Ele diz aqui, a questão é a articulação, né? É a conexão das diferentes lutas. É a parte disso.
tem um problema se a gente vê essas diferentes lutas como contraditórias entre elas, né, e tirando uma da outra, assim. Ele diz, that's why I guess we could use the overall term group consciousness, né, então pensar nessa consciência de grupo onde não é um problema que essas lutas têm, pelo contrário, assim, a questão é, o problema é articular elas juntas, que é o que ele viu acontecendo, pelo menos até certa medida nesse período, por isso o potencial. É possível fazer isso, né? Agora, a articulação, para ele, foi, entre aspas, longe demais no momento que classe foi desarticulada da articulação, vamos dizer. Né? Aí começa a virar um problema para ele, né? De novo, não sei assim, até onde a gente vai com o argumento dele. E aqui tem uma parte também bem, eu acho, até, né, de repente a gente interpretar junto, mas ele diz, e aí ele está de novo contrapondo a questão de identidade e consciência. Ele diz assim, me pergunto se a lógica da identidade, tomar a identidade como modelo ao invés da classe, é o problema aqui para compreender as outras formas de luta. E foi essa forma, ele diz que a direita conseguiu capturar essas lutas. E ele diz, perdão pelas traduções aqui, não sei se é melhor ler em inglês ou não, mas ele diz, a gente pode dizer que não são as características positivas, por exemplo, das mulheres que definem as mulheres como uma classe revolucionária. Não são as características positivas de grupos minoritários que definem esses grupos como uma classe revolucionária. It's the structural and antagonistic position and the potential for transformation that occurs once consciousness develops. Quer que eu leia aqui? Ah, sim, por favor. Não são as características positivas de grupos raciais minoritários realmente existentes que os definem como uma classe revolucionária. É sua posição estrutural e antagônica e o potencial de transformação que ocorre assim que a consciência se desenvolve que os tornam agentes revolucionários em potencial. Continua? Não, acho que era mais ou menos isso aí, valeu, muito obrigado. Então, Mesmo, desculpa. Oi? A página do livro que você leu. Página 166 do PDF. Ah, tá. Ok. Deixa eu ver se é a mesma. Não é do livro, é do PDF. Ah, tá. Então, acho que a questão para ele é um pouco essa, né? Primeiro, assim, entender que como diferença de raça e gênero e outras são utilizadas justamente para dividir a classe operária, ou trabalhadora, como quer dizer, né? Então, essas diferenças são utilizadas para isso, então esse é um primeiro problema, assim, né? E o outro é esse da articulação, porque se a gente compreender, como ele está falando aqui, mas é difícil, assim, né? O que é o que define essas classes revolucionárias, né? Essa posição estrutural antagonista, né? Eu acho que ele tá voltando para aquela questão no Marx seria proletariado, burguesia, né, o proletariado, capitalistas, enfim, o antagonismo de classe, né, que dentro dessa lógica seria uma questão de articular essas diferentes lutas, mas elas pertenceriam ao mesmo campo, assim, né, entende? E deixariam de ser uma ferramenta de dominação, de divisão e de impedimento do surgimento de solidariedade, de justamente uma consciência de classe interseccional. Agora, o problema desse argumento, me parece, é que ele sempre parece que daí vira um pouco essa coisa de, tá dizendo que classe é mais importante, né, tá negando a importância de tal coisa, então fica um pouco, às vezes, essa discussão que pode acabar sendo meio vazia, mas na verdade a gente vê de todos os campos esse trabalho de articulação, eu acho. A gente pode se voltar para diversos teóricos feministas que fazem esse trabalho de articulação de questões de gênero com questões de classe, a mesma coisa, teóricos, né, falou aí pode pegar o Cedric Robinson lá do marxismo negro, por exemplo, e ver justamente esse tipo de articulação, assim, né, ou Du Bois e tantos outros, então essas articulações estão aí, assim, né? Inclusive sendo feitas por pessoas desses grupos, né? Então, acho que nesse ponto eu concordo com ele diz o problema é essa articulação, é fazer essa articulação em teoria e na prática. Né? Esse é o ponto, com certeza. Porque, né,
Eu acho que até a solução dele é interessante, da tal consciência de grupo, né? Não sei se ajuda muito, mas eu acho que tem um momento muito esquisito do texto, que parece algo fora, mas quando ele vai falar que consciência é relativo à verdade. Não sei se lembram disso. E aí, Sim, e ele ele... volta para aquele conceito de standpoint, daquela pensadora lá que ele usou, né, de posição, assim, e que tem uma posição certa e uma errada. E a certa é a do proletariado que consegue ver, digamos assim, o sistema como um todo, assim, né? Uhum. E a errada é a da classe dominante, no caso, né? Que não é errada por causa das características, né? É errada pela posição. Pela posição, pelo standpoint, exatamente. Uhum. Né? Então, acho que tem aí uma chave, eu acho muito interessante para se pensar um pouco o que ele quer dizer com isso. Porque os alunos, eles meio que estranham, né? Na hora do... "Ah, o que que é isso de verdade e tal?" E eu acho muito interessante, porque, de fato, assim, ele está tentando tirar, esvaziar, talvez, eu acho que o grande problema dessa nova lógica do capitalismo, que é essa forma identitária, né, de você se aferrar a ela, como nessa passagem que você leu, me chamou ainda mais atenção, porque ele vai falar, né, não são as características positivas, né? Então não é um elogio da raça nem um elogio do gênero que vai fazer da raça e do gênero o potencial das lutas, mas é a posição que eles assumem dentro desse sistema, né? E aí é muito interessante, porque aí você vai ver que a posição que eles assumem nesse sistema é uma posição de classe, de raça e de gênero, né? É Acho a que é posição da isso, verdade, né? É a posição da verdade. é verdade, né? Isso. Então, e aí talvez aí que esteja o caso mais difícil, assim, aqui é uma parte, aqui, a coisa difícil do projeto de extensão que eu tentei fazer, assim, de como que a gente consegue traduzir lutas de movimentos separados. Por exemplo, né, a luta do movimento de educação com o movimento agroecológico. Eles têm coisas em comum? Eles conseguem se falar? Que bandeiras eles têm em comum, né? Então, como que a gente pode construir isso? Né? Ou como que os movimentos podem construir isso? Então, e aí é muito difícil, né? Primeiro porque exige um deslocamento que significa desgaste da parte do movimento, né? O movimento ele tem que sair de si para ir para um outro lugar, mas esse lugar que o movimento está ocupando já é um lugar de muita luta, né? Então não é só uma questão de desejo, né? Como ele vai colocar, né? Tem uma outra questão que é de trabalho organizado disso, né? Como que se organizam essas frentes? E aí eu acho que é aí que está uma das grandes dificuldades. Diga, Natan. Eu queria falar algo nessa direção aí, né? Num certo estágio, a gente foi fazer uma visita lá na Escola Florestan Fernandes de Guararema, né? Tem lá, acho que é o MTSP ou MST, não me lembro agora. É o Eu sei que o MST. filho do Stedley estava lá. Esqueci o nome, se é Miguel Stedley. E aí foi num momento em que eu tinha assistido um documentário muito interessante que até indiquei para o Silvio, que chama O Tempo dos Operários, né? E toca nessa questão da articulação dos movimentos. E eu fui para essa visita na cabeça para perguntar para o Stedley assim se ele estava articulando alguma coisa com algum grupo de esquerda fora do Brasil, né? Como a CGT ou o CNTFAI, né? Que são grupos, tem um anarquista, o outro socialista, e ele disse que absolutamente nenhuma articulação. Nenhuma articulação. Assim. A Internacional Socialista é um negócio esquecido, gente. É, eu não sei se ainda é a questão internacional que está em jogo, mas diga, Michel, vamos lá. Sim, eu acho que também um pensamento que sempre volta nele, o que está aqui, estou vendo nesta aula, é esse do ressentimento, né?
E isso que eu acho que é uma coisa chave. E aí eu sinto que ele, né, ressentimento é um termo que muito usa o Nietzsche, né? O Nietzsche fala deste grande ressentimento, né? Nesta moral judaica cristã, né? Que diz, não, eu sou vítima, mas eu sou bom, né? E isso é meu ganho, que eu sou o bom, né? E eu acho que ele, em várias aulas, ele acusa um pouco os movimentos de uma posição desse tipo, né? De ficar focado e se adequando praticamente, se incomodando nesta autojustiça, né? Nesta ideia de ser a vítima, né? Então, por isso, ele sempre que ele sempre procura quebrar isso e procura, né, questionar a ah, própria posição, né, da esquerda, né? Então, esse ressentimento também faz essa divisão, né? Porque cada grupo diz, não, eu sou a grande vítima nesta história, né? Nós, mulheres, somos a grande vítima. Não, nós, trabalhadores, somos a grande vítima, né? Então, esse foco nesse ressentimento, nesse papel de vítima, eu acho que isso também contribui com essa segmentação. Sim, É isso que eu pensei. né? Pensando recentemente como uma patologia da identidade, né? Também. Uma espécie de, né? Eu estou sofrendo porque, porque fui vítima dada a minha identidade, X ou Y. E talvez não por uma questão estrutural. Ele realmente coloca isso como uma das coisas fundamentais ali para o fracasso, entre aspas, desse período, justamente essa questão do desenvolvimento desse ressentimento que tu está falando. Mas que está baseado, eu acho, né? Ele diz aqui, ó, a tática de dividir para divide and rule, né? Ele diz assim, especialmente colocando, por exemplo, brancos contra negros e tal. Então, de novo, né? Quando tu consegue usar essas diferenças para dividir, aí também é um terreno fértil para o surgimento desse ressentimento entre as diferentes identidades, assim, dentro da própria classe. Ele coloca aqui bem interessante o ressentimento como uma forma de antissolidariedade, né? Uhum. Realmente, eu não li o texto, né? Enfim, mas se eu não imaginei que ia aparecer aqui. Se aparece ressentimento aqui, realmente essa é uma chave de leitura imprescindível, imprescindível. Eu tenho lidado com alguns textos que falam sobre ressentimento. Silvio já pediu para eu ler o livro da Maria Rita Kell, que fala sobre ressentimento. E aqui, nesse aqui, não tem muita união, não. E também não tem muita nem ação nem reação. É sempre uma negativa e fica na vingança imaginária, né? Se tem uma característica que o Nietzsche fala do ressentido ele se acovardou no início da briga porque se achava bom demais para poder se sujar, vamos dizer assim, para fazer uma vingança ou lutar. Ele se retira do campo de batalha e fica numa luta imaginária, literalmente imaginária, se ressentindo, ou seja, sempre voltando àquela situação, imaginando como ele se vingaria, etc e tal, mas nunca chega lá, né? Fica aguardando que um outro mais forte ou que Deus vai resolver para ele o problema, ou qualquer outra coisa que possa ocupar esse lugar que, pelo destino, irá punir os maus e eu que sou o bom, seja nessa vida ou na próxima, serei, vamos dizer assim, ressarcido dessa subtração, dessa humilhação que causaram a mim. Isso aqui não vai para frente de nenhuma forma, seja pessoalmente ou enquanto grupo. E acho que enquanto grupo só pode chegar lá em narcisismo, né? Que é onde ele vai citar ele, né? Ele vai levar para o Christopher Lasch, né? Inclusive. Mas só para pensar assim, talvez, né? O Guilherme ele lançou, ele lembrou bem a Wendy Brown, né? Eu só acho que tem algumas diferenças, talvez, para se pensar. Porque o Wendy Brown, ela não vai trabalhar a questão de classe, né? Ela vai falar de um certo ressentimento dos brancos, né? Então, eu acho que aí tem uma diferença interessante do Fischer,
Porque ele traduz uma luta que é de raça para o campo da classe. Quando ele fala, né, naquela parte que você mostrou, né, que o ressentimento ele gera uma consciência, não uma consciência, ele gera uma posição de classe que é anticlasse ou anticonsciência, né? Então é como se eu achei maravilhoso esse movimento porque ele traduz, né, uma luta de um lado para outro, como se ele pegasse vale essa leitura do ressentimento da Wendy Brown para lá? Vale. Mas, ao mesmo tempo, vale também pensar a partir da luta de classes. Então, ele não usa esse termo, né, de traduções, né, das lutas, mas me veio essa impressão de como que o Fischer, para ele ter o trabalho organizado e o desejo mobilizado, que é onde ele vai chegar para o final, mas em especial para ter o trabalho político organizado, né, é necessário um intenso trabalho de tradução do que é a luta de um para o outro, né, para que isso que ele está sempre evitando não aconteça, né? Ele fala, não, eu estou falando de classe, mas olha, não é isso, né? Não é para dizer que a classe é superior à raça. A questão é outra. Eu quero manter no nível interseccional, mas ele não, a meu ver, ele não consegue nomear nessa aula isso. Mas eu acho que tem uma dimensão que vai para esse campo das traduções, né, de luta, que é um pouco, talvez, as dificuldades, mas é isso, né? O capitalismo conseguiu traduzir. Ele traduz tudo no campo da identidade. A Bárbara está perguntando aqui um lugar legal. Assim. Aí o Guilherme é do GT de Educação e Utopia. Pode responder. Mas Mas eu acho que com certeza, né? Porque naquele capítulo a gente também falou, ele fala muito daquela questão, lembra, consciência de classe não é uma coisa que existe, está aqui ou está ali, é uma coisa que tem que ser desenvolvida, assim, né? Então, e aí ele fala, por exemplo, justamente, entre outras coisas, de períodos em que se existiam também mais espaços e mais tempos para também as pessoas se reunirem e fazerem justamente o trabalho que ele chama ali de consciousness raising, que seria conscientização, né, para o Paulo Freire, esse trabalho de conscientização. Então, de fato, tem tudo a ver com a educação, né? A educação, pelo menos como vislumbrada por alguém como Paulo Freire, seria justamente, teria tudo a ver com o processo de formação de consciência de classe, né? E pensando dessa forma mais ampla mesmo, porque ele, por exemplo, estava trabalhando com, sei lá, trabalhadores rurais do Nordeste, mas também com movimentos sociais na África, ou sei lá o quê. Então, assim, realmente pensando nessa classe de uma forma totalmente expansiva, assim, né? Então, acho que sim, com certeza. E eu acho que ele também nota, né, como que... Agora eu não estou lembrando qual livro, eu acho que é o Realismo Capitalista, que isso é mais evidente. Mas ele dá alguns exemplos do processo educacional sendo engolido, né, pelo próprio capitalismo para evitar assaltos como esse. Né? Ao contrário, Exatamente. os processos educacionais eles ficam restringindo a todo tempo. Nesse sentido, e daí até isso também que poderia voltar para o Paulo Freire e tentar pensar em o quanto o que ele, né, a educação bancária continua presente como esse tipo de educação justamente, né, cujo objetivo é, entre outras coisas, evitar o desenvolvimento desse tipo de consciência. Aí a seguinte pergunta da Bárbara também. Ah, sim, não, o cara, esse é interessante, talvez ele nunca se veja como vítima, né? Outro dia eu vi um pessoal lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o pessoal do movimento, tal, jovens, provavelmente numa linha da juventude que eu não consegui reconhecer de qual partido de esquerda é, né? Mas falando ali aos ventos, ó, você é empobrecido, tal.
no centro de Porto Alegre, né, que é bem empobrecido, né, tem muita gente pobre circulando ali, e as pessoas não dando bola para eles, assim. Porque talvez aí eu acho que entra um ponto que é interessante, talvez, para pensar. Eles têm um ressentimento, talvez, Bárbara, não não voltado contra si mesmos, não como eles são vítimas. Eles têm um ressentimento, o Fischer vai apontar, com os profissionais liberais e com os privilegiados de raça, os caras, os cotistas que estão tirando minha vaga, né? Essas coisas. Mas não contra os ricos, né? Os ricos, eles até falam, não, o cara conseguiu, enriqueceu, tal, e aí... Ele que tem uma identificação, né? Consegue se identificar assim com os bilionários, por exemplo. Eu vou chegar lá, pô, vou ser milionário. Se eu chutar esse cara Isso. fora, como é que eu vou perder meu norte? Que a utopia é isso aí. Ó. Hum. Hum. E aí concordo, né? E o não lutar é interessante. Acho que, não sei se o Michael está com a mão levantada ainda ou não, porque tem o Michael e o João. Se não, o João pode Não, ser. eu não, eu esqueci de baixar, vou baixar Ah, agora. fala aí, João. Essa de Sodoma ele me lembrou, acho que fala por aqui, eu não tô achando a página agora, mas aquele comendo negócio do. Quando ele quer discutir essas questões de identidade, a questão do uso das questões de raça e gênero, principalmente raça nos Estados Unidos, que denominaram a partir do governo Obama fosse meio que um governo pós-racial, alguma coisa assim, que é uma coisa estranha de vista de fora, por exemplo, da gente olhar para isso e alguém lá dentro nomear isso, sabe? Porque não acabou a brutalidade policial, por exemplo, as questões estruturais que levam à violência ali, mas a identificação com essa pessoa, com Obama sendo o presidente ali, vira esse negócio, sabe? Deixa eu ver que eu acho esse negócio porque nem tem. O Vitor, se quiser falar, Vitor, ou puder falar, tá tranquilo. Eu terminar mesmo? Mas enfim, acho que esse negócio é interessante, porque aí não fica tão distante mais de um Donald Trump, que se torna esse self-made man, que, que enriquece pra caramba, propagandisticamente, por si mesmo. E esse cara que alcançou a presidência, apesar das inúmeras questões dos Estados Unidos, então, tipo assim, essa imagem desse, digamos, dessa identificação supera a própria questão do. Como pode falar? A questão da. Fica ali a questão da identificação mais do que a luta, a emancipação, a consciência, etc. Então, tipo, eu acho isso interessante quando ele traz esses exemplos, tipo, tanto o Trump Ô, quanto o João, Obama, por exemplo. Pode ô, falar. João, Ah, eu achei isso que você falou aí numa nota de rodapé, cara. pela roda de nota, na nota de rodapé? Deixa eu ver. No meu PDF tá nota 199, página Sim, do, sim. do PDF 176. Aí tem essas duas referências. Deixa eu achar Quer aqui. que eu leia alguma coisa aqui ou você acha aí? Eu vou tentar achar aqui. Qual que é a 199? Isso, nota 199 no PDF que eu tenho, né? Ah, tá, O tá aqui, ó. interessante é que podemos testemunhar. Em um artigo de 1989 para a Universidade de Kimberly Crenshaw, alguma coisa assim. É esse É isso mesmo, mesmo. Nata. Ah, não, é É essa isso mesmo. nota mesmo. Que a nota é grande, que aí parece, tipo, duas páginas de Gigantesca, a nota. página toda. Isso. É. Então, Enfim. tipo, que aí fala que argumentos que na época do Obama, tipo, fala, vivemos uma sociedade pós-racial com não vejo cor de pele sendo uma defesa comum contra as acusações de racismo. Aí ele fala que ecoa na política pós-classe dos anos do New Labour na Grã-Bretanha, por exemplo. Tipo assim, o negócio da classe média, não existe, só existe classe média, por exemplo. Então vira essa questão de justamente abrir mão de uma luta para simplesmente ter esses polos, sabe? Parece. A questão da articulação, como o Guilherme estava destacando, por exemplo.
Não, isso é bem legal, porque você tem, né, um processo de homogeneização da classe média, por um lado, todos são classe média, no fim das contas, e, e uma projeção, né, talvez até libidinal, de se encontrar com o rico. Talvez por isso que o Trump seja tão sedutor, né, no fim das contas. Tem uma libido ali que, que atinge, né, essa perspectiva. O Vitor tinha escrito alguma coisa no comentário, eu perdi o comentário, Vitor, porque eu caí aqui no meio da fala e voltei. Quer que leia aqui ou você toca aqui com a fala dele? Tudo bem, agora se ele quiser, se Vitor, você quiser falar, é que eu sei que você está em trabalho ainda. Mas pode ler, João, se puder. O Vitor falou, acho que isso acontece porque a gente nem tem contato com pessoas ricas, mas convive com pessoas com diferentes faixas de renda. Eu não lembro agora o contexto. Eu acho que foi um pouco isso, da identidade, né, dos ricos. Sim. Eu acho que ele está apontando também uma certa confusão entre. Realmente existem pessoas de classe média que você encontra, classe média, alta, que você acha que essa pessoa é rica, né? E quando, na verdade, então, o critério para decidir se uma pessoa é rica parece que é algo meio perdido, assim. No meu caso, como eu sou um homem preto, pobre, pardo, favelado, aonde eu tô não tem. Para mim, o critério é esse. Eu não ando onde as pessoas ricas estão. Porque se não for um critério pela minha posição de gênero, raça e classe e geografia, vai ser um critério por consumo. Então, quem é rico, quem faz consumo de luxo. Mas eu não ando por esses lugares onde tem o consumo de luxo, entende? Então, assim, eu não encontro com essas pessoas. Não adianta eu visitar minha amiga ali no Morumbi, porque ela mora num duplex, ela é rica. Não é, porque ela tá vendendo a força de trabalho dela para trabalhar todo dia. Uhum, Então tem essa também, né? Vendeu a força de trabalho para trabalhar, então tem uma coisa errada aqui, né? Tem uma coisa errada. uhum. E essa coisa eu achei também nesse capítulo muito interessante, a concepção de classe média como uma espécie de concepção alargada de classe. Cabe tudo dentro da classe média. Né? Um pouco, eu me lembrei muito da Marilena falando da classe média, assim, né? Dessa coisa do rancor, do ressentimento e tal, mas da maneira como o Fischer coloca, isso eu não tinha percebido a partir da Marilena, que é essa coisa assim, não, é uma estratégia interessante de você caber tudo, de pobre a semi-pobre a rico. A rico não, a pré-rico, né, digamos assim, alguém que está ali, né, mas que na E entra o verdade miserável também, né? E é. entra o miserável também. E o medo de ser o outro o tempo todo, né, dentro dessa classe média. Eu É, acho que aí falta um sentimento do Fischer, né, eu acho que é o medo. Né, o fato de eu ter medo de virar o pobre, que a classe média tem. E aí eu acho que é um pouco a análise da Marilena sobre isso. é o medo de virar o pobre, sendo pobre, né? Sendo pobre. Sendo Já pobre. Você sei, já é o pobre, você já é pobre, mas você tem medo de virar ele. é o cara que vai, Tá o legal. Lula ganha, vai tirar meu Celta. Isso, exatamente. O medo de virar pobre sendo pobre. Uhum. Mas isso é uma boa desarticulação do conceito de classes, né, dentro. Porque nesse capítulo eu acho que tem muito disso, né, Guilherme? É constante a ideia de dizer por que a ideia de classe como potencial organizador político vem sendo desmontado, desbarateado, né? Uma das estratégias foi essa, de você falar, não, agora a gente tem a classe média, né? Eu me lembro dos anos Lula, né, que os anos governo Lula 1, 2, que é a nova classe média, lembra desses discursos que tinha?
Então era um pouco isso, assim, né? De como que a gente vai transformar o Brasil num país de classe média. Só. No texto em si, o cara fala assim, né, que pelo menos dentro, ele está focando na história do movimento trabalhador dos Estados Unidos, né? Ele diz assim, na dialética da solidariedade e da fragmentação, a fragmentação continua ganhando. É um pouco isso, né? Nessa dialética, esse período dos anos 70, por exemplo, é um período de solidariedade, pelo menos ali por aquele período curto de tempo, mas que depois se fragmenta de novo, segundo ele, né, o Fischer, muito por causa, de novo, dessa desarticulação da questão da classe, do que tinha se articulado, né? E aí, de novo, se fragmenta, então... As eleições americanas do McGovern e o Nixon, né? Tipo, justamente essas duas figuras que aí, tipo, tinha a contracultura e tinha aqueles movimentos clássicos sindicais. Aí a contracultura era vista por esses movimentos como se, tipo, sei lá, olha que gente esquisita, sabe? Tipo, que tá apoiando o McGovern. Então, tipo, aí virou meio que os sindicatos não apoiaram nem o Nixon, nem o McGovern, parecia apoiar o Nixon, porque justamente não tinha essa, digamos, essa articulação entre esses dois movimentos, de, tipo, da contracultura, justamente com o Exato, sindicalismo ali. Então, por isso que eu exato, acho que também é um pouco tão curto aquele momento, sabe? Aí, a exato. partir da eleição do Nixon, aí dá um monte de coisa, etc. Tem o Watergate E lá. agora a gente tocou num ponto-chave, né? Que assim, de novo, quais são as condições, o que permite, pelo menos temporariamente, a articulação entre classe, raça, que é a articulação entre o movimento operário e a contracultura. É essa articulação que está, digamos assim, na base de tudo. Sim. E realmente, assim, como recria isso, né? Quer dizer, mas é interessante que para ele na base está a junção do que seria um movimento operário, de trabalhador, a coisa de sindicato, com algo como um movimento contracultural, cultural, direitos civis, algo assim, né? Tá nessa articulação, nessa aliança, a possibilidade dessa outra articulação entre as diferentes lutas também. E aí realmente a gente teria que pensar, né? Qual é o estádio do movimento operário, trabalhador hoje em diferentes lugares e quais são os outros movimentos que se assemelhariam ao que era a contracultura dos anos 60, 70, por exemplo. Assim, né? Se é um movimento, por exemplo, o movimento negro contemporâneo, que nos Estados Unidos está muito em torno do Black Lives Matter, por exemplo, né? Sei lá, enfim. Se é o movimento feminista atual, por exemplo, na América Latina, né? Enfim, né? Mas acho que esse ponto dessa aliança realmente é fundamental, tanto no texto do historiador lá, quanto do Fischer, né, que foi essa confluência que, de certa forma, criou as condições. É algo do campo da estética, né, com a política. E é muito interessante, né, que a gente vai, sei lá, pensar contra a cultura e vai pensar muito na contracultura produzida, sei lá, pelos caras que já não são tanto da contracultura, né? Bob Dylan Isso, mas e ele outros está falando tantos. de outro, ele está falando justamente da música negra do período, por exemplo, né? Ele está falando que é daí que veio. Quem produz isso é o próprio trabalhador, né? Então, eu achei essa visão muito interessante, assim, né? A gente poderia trazer aqui para o pessoal da periferia, lá da Utopia e Periferia, uma Uhum, reflexão em torno disso, porque uhum, quem produz o carnaval, né? uhum, uhum, Pode ser o bicheiro, mas também é o trabalhador negro. uhum. Trabalhadora negra. Você queria comentar alguma coisa, Rafael? Você colocou ali, mas não sei se o comentário foi feito ou... Eu cheguei. Tô me ouvindo bem? Tanto. Então. Não, eu cheguei a comentar que eu achei interessante isso que você fala do medo, né? Que eu acho que é um fator que faltou mesmo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando essas pessoas que são pobres, mas estão. Cria o capitalismo copita e cria esse senso de identidade de classe média. Aí quando o governo urge para taxar os mais ricos, essas pessoas caem em cima. Como se elas estivessem nessa lógica, né? Uhum. É.
E eu me lembro muito de um caso, assim, na época que há uns 2 anos, eu trabalhava com psicanálise de grupo, né? E uma coisa que me chamava muita atenção, assim, eu trabalhava com os faxineiros que, que trabalhavam com o Padre Júlio. Então, era um pessoal que limpava a ONG para os moradores de rua, o pessoal do crack e tal, né? Tá ali, né? E aí era muito interessante, assim, primeiro porque você vai vasculhando as histórias de cada um deles, uma boa parte dos faxineiros eram ex-moradores de rua. Tinha um histórico, assim. A outra parte era um certo ódio, porque eles brigavam muito, né? Porque eles estavam ali varrendo e tal, e os caras noiados, sei lá, né? Implicavam muito com eles, que são as pessoas que estavam ali, né? No meio do salão, e era o primeiro alvo da instituição do ponto de vista dos pessoal, dos usuários, né? Que iam lá frequentar. E aí eles falavam, ó, você está aqui para me servir, né? O pessoal dos moradores, né? E eles ficavam muito bravos com isso, assim, que eles falavam, não é questão de eu estar aqui para limpar, né? Mas esse cara daí, pô, o cara ganha mais do que eu, ele tem vale gás, ele tem não sei o quê. Era um ressentimento muito interessante, assim, de ouvir, porque se trata disso, né? Tem uma certa assim, não, eu sou diferente deles, ao mesmo tempo que teve uma história muito parecida com a deles, né? Um dos caras mais interessantes desse grupo, inclusive, era um dos caras que ainda eram meio que morador de rua, porque ele já morava nas casas lá do Padre do Júlio, né? Então, eu achei, era muito interessante esse grupo, interessante. Mas é evidente, assim, que aí, né, você coloca lá um discurso contra cotas, por exemplo, contra algum privilégio para a população pobre, o cara vai falar, não, é isso mesmo. Porque o que acontecia com esse grupo? Eles não eram nem ricos o suficiente, né, para ser classe média e nem pobre o suficiente para ganhar os benefícios do governo. Era uma margem, assim, né? E aí uma coisa de ressentimento, assim, discursos muito conservadores, né? E assim, presa fácil para esses discursos contra qualquer ação de solidariedade, né? Que eles não têm, solidariedade que eles não vivem. E, tipo, se você vai contra o benefício dos pobres, os caras apoiam. E quando você vai contra os ricos, é isso mesmo. Não, é ao contrário, né? Essa lógica de É o que contrário. eu pertenço mais a. É muito doido isso, né? Essa falha, entre aspas, do Rafael é o desejo de que você esteja assim, né, Rafael? Jogam contra o próprio time, não é uma loucura. Mas eu acho que isso reforça a questão dos dois, tanto desse capítulo quanto do outro, né? Quer dizer, a consciência de classe ou de grupo, seja lá como quiser chamar, não está aposta, né? Não. Então, essa é justamente a questão. Ela precisa ser desenvolvida, precisa ser estimulada, precisa ser articulada, tudo isso. Então, porque parece umas coisas meio óbvias, assim, né? Tipo, pô, como que tem essa identificação aqui e tal, mas a questão que ele tá realmente pegando aqui é essa, justamente, né? Que isso precisa ser produzido, precisa ser construído, criado, enfim. Então, e aí a questão é quais são as condições para fazer isso, como que se faz isso, né? É muito interessante, né, de pensar. Eu confesso que tenho certos preconceitos com a concepção de consciência de classe, né? Pela minha vertente Eu acho que por futurista. isso que ele fica namorando com essa consciência de grupo, porque acho que ele sabe disso e ele tem também, né? Ele mesmo problematiza, né? Não é à toa que ele tenta trazer uma certa consciência feminista no outro capítulo,
como contraponto ao Lukács, né? Porque tem um pouco isso. Mas eu acho que o Fischer ele coloca elementos tão interessantes para pensar isso, porque, né, não se trata de, eu vou defender o que eu acho que mais bloqueava a primeira geração de Frankfurt, né, o Adorno, o próprio Marcuse, Fromm e outros, é essa coisa assim, não, a idolatria do trabalho, né, ou do trabalhador, né, que, assim, deu ruim, né, a direita conseguiu captar esse sentido e desviar para o fascismo. E eu acho que o que ele está pensando é justamente assim, nos elementos quase que de uma certa consciência negativa de classe, né? Se eu for pensar com Adorno aqui, né? Uma classe que ainda não se fez, né? E que, portanto, eu não posso partir do pressuposto de uma substância ontológica, social, para essa classe, mas de uma estrutura a partir do qual essa classe, esse sujeito se posiciona como classe. Diga, Natan. Eu estava pensando e lendo o texto aqui ao mesmo tempo sobre como é que faz, assim, caraca, como posso dizer, especificamente, ou como é que o Capital faz para introduzir a divisão, né? Ele faz isso de várias maneiras. E aí na página 172, o Fischer, enfim, a gente vai interagindo com o assunto, as coisas acabam se encaixando, né? Eu estava pensando na mercadoria, né? E nessa página 172, ele junta duas coisas que é a mercadoria e a revolução. Quer dizer, já não sei como é para vocês, mas o capitalismo, uma das formas do capitalismo é evitar uma revolução é ele mesmo fazer a revolução, né? E ele faz isso principalmente pela via da tecnologia, porque a IA tá vindo aí. No passado era, sei lá, a indústria 4.0, então, não sei o que, enfim, tem um monte de parafernália, né? Aí só para ser mais específico, ele diz assim num momento lá da página 172. O Capital está sempre falando sobre o revolucionário. A palavra revolução é um identificador-chave de mercadoria agora. Aí tem uma reticências, e ele diz assim para os estudantes: vocês estão me olhando, ou vocês estão meio que olhando para mim inexpressivamente. Tipo, alguma coisa, né? Ou caiu a ficha, ou a galera entendeu, ou todo mundo bugou, né? Como assim, né? O que está aqui na minha mão agora, essa mercadoria é a revolução. Vocês não veem muito isso? E aí ele pergunta, né? O Fischer pergunta para os estudantes. A palavra revolução, usada como mercadoria, nomes de restaurantes, esse tipo de coisa, esse apelo ao fluxo dinâmico, mudança, criatividade. Só faltou ele colocar aqui inovação. Tudo isso é uma característica fundamental, e aí ele põe mais um elemento aqui fundamental da publicidade. Então, a mercadoria como revolução e a publicidade como quem consegue transmitir essa mensagem de separação e briga entre nós, né? São fundamentais. Né? Se eu tenho uma mercadoria, eu sou revolucionário, e a ideologia via publicidade me diz que, ao mesmo tempo que eu tenho um igual, que é esse que consome como eu ainda sou diferente como ele. Quem não consome como eu é porcaria, é lixo, é pobre. Eu não vou descer o nível dele. Eu não quero perto, não pode pegar o avião comigo. Tô aqui até lembrando do realismo capitalista, que ele vai falar do caso daquela deputada britânica que fala, os caras querem, ou é americano, não me lembro, acho que é americano, fala, ó, esses caras querem a revolução, estão lá comprando iPhone, estavam lá nos Ocupais na fila É revolução na mão. Mas Eu isso me que você fala, lembro, é, pode falar. eu me lembro que há um tempo atrás, há uns meses atrás, como o Fischer gosta muito de falar de publicidade, né? Eu não me lembro agora o ano, mas assim, um ano, um mês atrás, não me lembro. Tava fazendo comercial de um iPhone
E aí o comercial passava um entregador de app com o iPhone preso no painel da motinha dele, fazendo entrega, né? Eu vi o comercial algumas vezes, só depois me caiu a ficha e falei assim, sei, o cara vai pegar um celular de 5, 7 mil para colocar no painel da moto e fazer entrega. Vai fazer entrega de iPhone. Gente, não tem o menor cabimento uma coisa dessa. Tem o menor, mas para identificação, né, do entregador, para ele se sentir, sei lá, super, hiper, mega, blaster, completo e, né, na revolução, provavelmente compre. Não sei se ele faz, né? O crime pode chegar primeiro. Você vai ser roubado, cara, se você colocar um negócio desse na sua moto para fazer entrega. Vai ser E, roubado. e aí é interessante de pensar a partir das perguntas do Guilherme, gente, porque o Guilherme ele está colocando, né? Ele coloca assim, quais são as condições, né? Se aproveitando das perguntas do Fischer, né? Mas uma das condições de diferenças, né, dessa revolução para a revolução que estava sendo projetada nos anos 70, é que eles não estavam só pensando na revolução material da coisa, era uma revolução qualitativa, né? Então você estava pensando como mudar o sistema de trabalho, como viver melhor, né? E, de novo, né, essa diferença vinha muito justamente da contracultura entrando na aliança, né? Do pessoal, voltando, ele fala dos veteranos do Vietnã e tal, o pessoal, movimento hippie, várias outras coisas aí que traziam essa questão tá, mas não é só um salário um pouco mais alto, ou sei lá o quê, assim, né? São questões Aham, qualitativas mesmo, né? aham, A ponto de que poderiam chegar numa coisa de, assim, de uhum, abolição do trabalho e tal, né? Quer dizer, um questionamento mesmo da ética do trabalho, coisas que no uhum, sindicalismo tradicional, vamos dizer assim, estavam postas, assim, né? Quer dizer, a coisa da aceitação de uma determinada ética de trabalho uhum. e a questão que das lutas se restringindo a questões quantitativas e também não entrando nessas outras lutas de gênero ou de outras coisas. E aí, de novo, a gente volta, né? Quer dizer, fundamental, talvez, das condições ali foi aquela aliança, né? Entre esse movimento e o que eles chamam de contracultura, mas que tem vários componentes aí. É que eu acho que tem a ver com aí as primeiras aulas, né, contra a cultura, para pensar o Marcuse e tal. Porque Isso. quando você vai descrever, por exemplo, a utopia no seu documento lá, eu achei marcusiano aqui, Hum. porque não é o que você fala ali, você faz ali uma tabela, né, da utopia pós-capitalismo, não é, vou lembrar o teu termo mesmo, mas Sonho irrealizável, é coisa assim. isso, não é o impossível Hum, como algo inatingível, né? isso. Mas é algo de outra ordem que está aí. Hum. É algo das condições para a transformação. Isso, para mim, é extremamente marcusiano, né? Não sei se leotardiano, aí a gente vai ver depois, mas tem a ver com isso, né? Como que a gente vai produzir as coisas, né? É a cozinha da revolução. E não essa revolução feita pela mercadoria e pela tecnologia, né? Ah. E isso que o Natan estava falando, que tu levantou agora, também me lembra que pelo menos é isso que eu entendo do Fischer e vejo uma coisa meio benjaminiana nisso também, que assim, o problema não é o problema é a cooptação desse desejo pela revolução, assim, entende? Mas o que ele quer pegar é que, assim, mesmo nessa cooptação tem o que ele chama do espectro do desejo, de um desejo diferente, de um desejo, por exemplo, por revolução social. Então, a questão não é o desejo em si, o problema é que ele é cooptado, né, pelo capitalismo, vamos dizer assim, e transformado numa outra coisa. Mas é importante a gente Aham, conseguir ver mesmo nesse desejo cooptado o espectro de outro desejo, né? E parece que a tentativa dele um pouco é sempre trazer de volta à vida um pouco esse fantasma, assim, né? E mobilizar esse desejo de novo, né? Quer dizer, porque existe ali um desejo por algo diferente, um desejo por outro mundo, por outra vida. Né? Só antes de passar, só um detalhe, né? Fantasmagoria é um termo super importante para o Fischer.
Diga aí, João. Só dando um pouquinho de continuidade com o que o Guilherme estava falando, eu acho interessante porque justamente essa questão da voltar contra a cultura, saber o que vai querer dizer, tipo, contra a cultura para... Deixa eu olhar aqui no livro rapidinho. Ok. Guilherme, você pode repetir o que você falou por último, rapidinho? Tá falando da cooptação do desejo, que é Ai, uma coisa que ele traz desde da primeira aula, né? sim, porque justamente quando a gente vê, tipo, os membros mais famosos da contracultura dos anos 60, claro que depois, durante a carreira, digamos, musical, sei lá o que, existe essa cooptação e essa, digamos, comodização do, sei lá, de um Bob Dylan da vida, vamos dizer, colocar aqui, ou tipo, vamos lá, Jimi Hendrix, o pessoal do Woodstock, enfim, essas coisas que são simbólicas dessa contracultura mais famosa. É comodizado, mas mesmo assim há um espírito ali, há um espectro ali de que, de que se queria uma libertação, se desejava a emancipação. E aí, de alguma forma, o Fischer, eu ainda não cheguei a ler a próxima aula, mas é justamente, acho que tentar achar esse, digamos, na cultura tipo, ali de 2016, onde ele escreve, 2015, 2016 para cá, de alguma forma que ainda existe, assim, digamos, essa vontade esse espectro de imaginar, de emancipação, sabe? Mesmo que isso seja, que eu acho que hoje ainda é mais ainda imediatamente cooptado, sabe? Do que anteriormente. Acho que hoje tudo que atinge o digital, por exemplo, acho que já é cooptado já é comodificado de alguma forma. Enfim, acho que é uma ideia que eu tive aqui agora e acho que é interessante, porque o que vai ser a contracultura que vai trazer esse desejo de emancipação hoje, sabe? Essa dimensão, né, da contracultura. O que seria essa E a gente contracultura tem para hoje? contracultura? É isso que eu ia falar, a gente tem uma contracultura. É isso Eu, que é foda eu desculpa a não palavra, sei, mas eu assim, não diga que tem, assim, eu não sei, né? Diga sim, que tem, porque eu não conheço, né? também não, tipo, eu acho que, tipo, como eu falei, eu acho que a comodização agora é tão rápida, tipo, tornar, tornar aquilo uma commodity, tornar todo qualquer, Uhum, digamos, aspecto estético, cultural, como uma commodity, uhum, principalmente pelo meio digital, que eu acho que mesmo que a pessoa tenha uma certa intencionalidade de emancipação na arte produzida, vamos dizer assim, isso já é comodificado no processo digamos, é. no processo de divulgação, de todo o processo que é digital hoje, sabe? De Uma hora divulgação você da tá no arte, YouTube enfim. ou no Spotify, né? Para você, tipo, se sustentar de alguma forma, ou ao menos, tipo, você não pode falar tal coisa, você não pode dizer assim, você não pode dizer assado por causa de política de termos de uso ali da empresa, enfim. Guilherme? Ah, tá. Eu Pode acho ir. que eu acho que o que eu estava pensando, porque realmente, né, a gente não acha algo que pareça ser equivalente, assim, mas eu acho que talvez tem que pensar em coisas, por exemplo, eu lembro que tem uma coisa que tem um pessoal que analisou que é bem legal, assim, que foi quando perguntaram para Greta Thunberg, aquela, por que alguém que era da luta ambiental estava envolvida na luta da Palestina, alguma coisa assim. E ela, em poucas palavras e frases, meio que fez o trabalho de articulação que a gente está falando, de mostrar, não, mas a luta pela Palestina e a luta pelo meio ambiente ecológica, é a luta contra o colonialismo, e no, tipo assim, ela Aham, articulou os bagulhos assim, em poucas aham. frases, de uma forma assim. Então, é isso, talvez não seja aquela contracultura, mas assim, o que a gente faz com, né, como é que a gente articula um movimento pró-Palestina, por exemplo, que é um bagulho global, assim, e que tá, onde está, por exemplo, a juventude hoje, né, porque uma das coisas da contracultura que ele traz era uma energia nova que vinha, entre outras coisas, de uma geração nova que estava nesses movimentos, né, em contraste com o movimento operário, talvez, onde ainda tinha gerações, às vezes, mais antigas, né. Então, por exemplo, nesse movimento hoje, a gente tem isso, por exemplo, como articula isso com esses movimentos que parecem ser mais
trabalhista, ou seja lá o que for, né? E aí tu pode citar tantos outros, assim, mas eu acho que ele está certo quando ele diz que tem alguma coisa dessas condições que estão aí. A questão é se vai se conseguir articular, e se vai se conseguir fazer uma articulação que vai se sustentar como não se sustentou. Acho que aí está sempre posto o desafio histórico para cada geração, assim, né? Um pouco na pegada benjaminiana de novo, assim. Talvez não seja essa geração de novo que consiga, mas eu acho que tem movimentos aí de nível global, assim, inclusive, que poderia, sim, ser essa renovação, essa coisa, sabe, dentro de uma aliança. Uhum. Diga, João. Eu acho que uma questão para essa articulação é justamente o meio digital hoje, sabe? Tipo, eu acho que é um fator primordial para a gente entender como é que vai ser feito. Porque, tipo, uma coisa era a articulação, tentativa de articulação global lá na segunda metade do século XX, enfim, agora tipo, o meio digital se torna digamos, essa via de comunicação, no mínimo eu posso falar isso, mas muito mais que isso, sabe? De definidora cultural, tipo assim, é uma via que é incontornável hoje, eu diria, em relação a como a gente vai estabelecer essa articulação. Eu acho que alguns movimentos conseguem, tipo, o movimento global, tipo assim, conseguir, é foda, mas assim, fazem uma articulação mais bem organizada em relação, tipo, por exemplo, os movimentos em relação à luta palestina, como você estava dizendo da Greta, mas ao mesmo tempo a gente tem o que foi a Primavera Árabe lá no começo dos anos 2010, de uma certa cooptação e de uma certa instituição, tipo, por exemplo, no Egito, virar não, mas assim, também não vou saber demais, mas de ter uma tentativa de democratização ali naqueles países, mas ao mesmo tempo assumir um cara que foda-se, sabe? Enfim, então eu acho que o meio digital se torna esse fator, acho que muito imprescindível para a gente agora nessa discutindo o Fischer nessa questão da articulação dessas lutas, sabe? Eu teria minhas dúvidas aí, João, Uhum. porque eu acho que assim, só o meio digital Não, não só, não funcionaria, mas assim, e também outra coisa que eu penso agora, né? A galera das Big Data estão com outra cabeça, né? O que aconteceu na Primavera Árabe talvez tenha sido uma exceção do projeto que hoje eles têm, né? Eles conseguiram furos por interesses talvez muito próprios no Irã, né? Porque a comunidade lá do Irã conseguia se comunicar, né? Mas essa comunidade que estava contra os regimes do Ayatollah e tal. Mas eu fico pensando assim, é muito localizado. Hoje eu não consigo mais ver nenhum movimento massivo, como aconteceu no período, que tenha como recurso principal de comunicação esse. A Verônica Gago, ela colocou isso, por exemplo, de como que ferramentas que antes tinham no Facebook, por exemplo, criar eventos, não existe mais, né? E isso daí eu acho que é um fator para a gente poder pensar, assim, sabe? Não que o meio digital tenha que ser desprezível, né? Não é um fator desprezível. Mas eu fico pensando assim, isso não, não consegue, isso eu acho que é muito mais o espelho do que a contracultura, do que a própria contracultura como tal, que exige esse trabalho, né, de articulação, né? Daí o lugar final do texto lá que ele vai colocar, assim, né, que já está apontando para o Lyotard, essa articulação entre trabalho, de organização e desejo. Talvez o meio digital seja muito mais uma fonte de desejos constantes, né, do que de trabalho. De gente que vai lá e fala, não, vou fazer, sei lá, uma universidade livre e tal, e a gente vai chamar um monte de gente para vir, para falar e tal, vamos conseguir verba para isso, né? É esse trabalho que eu acho que ele também está interessado, que de fato é o que meio que se perdeu, né? Nesses processos de luta política.
porque exige solidariedade, exige um monte de outros elementos. E tem a ver com o que ele viveu no Partido Trabalhista, né? Inglês, nessa renovação do Partido Trabalhista, né? Então, o mesmo Bernie Sanders, essa galera que está pensando novas estruturas, né? Diga, Michel. Sim, como vocês estão falando, né, da tecnologia da comunicação, né, isso eu acho realmente é um processo, assim, inacreditável como isso no início foi uma ideia realmente de, né, de poder democratizar processos dessa ideia de uma aldeia global, né, e como isso foi transformado dentro do capitalismo, assim, em tempo recorde, né, e essas tecnologias agora monopolizadas e também fetichizadas, né, então, né, o que que eles fazem com nós, como eles nos transformam e como eles são também. Eu pensei como o Fischer fala desta, como a palavra revolução foi cooptada pelo capitalismo, pensei logo na revolução KI, na revolução da inteligência artificial, né? Isso é chamado uma revolução, né? Mas, na verdade, e a gente consome isso, fala, ah, meu Deus, o novo ChatGPT versão X de repente é incrível e melhor do que o Gemini ou coisa assim, né? Isso, assim, principalmente os jovens são absolutamente fascinados, né? Por isso, e, né, é realmente incrível, né? Mas, assim, as pessoas, próprias pessoas que criaram essa tecnologia, cada vez mais deles dizem que isso traz assim um risco existencial para a humanidade, que alguns que eles avaliam entre 5 não sei, 50%, né? Geoffrey Hinton e vários outros, né? Que dizem que isso é algo que deve ser absolutamente parado, porque pode, vai sair, se continuar assim, vai sair do controle e vai ser algo que nem estas grandes empresas vão poder controlar, que desenvolvem isso hoje, né? Mas mesmo assim, digamos, a sociedade é muito longe de reagir a isso. Já deve ter um movimento também que digamos, se opõe. Devemos ir na rua, né? Para protestar para uma moratória desta tecnologia, né? Mas, ao contrário, né, isso é chamado a revolução, e nós estamos aí fascinados com ela dentro desse capitalismo. Isso eu acho, assim, realmente muito, assim, assustador também, né. Não sei o que vocês acham. Então, eu tendo a pensar isso. Teve uma onda nova que a gente não consegue mais vagar nela. É uma onda que controla muito mais potencialmente, que eu acho também, né, toma muito mais o tempo da gente do que liberta o nosso tempo. Então, a gente não consegue nem ter uma imaginação criativa de dizer, não, o modelo de trabalho pode ser outro, né? É só perguntar para IA É, qual é o modelo de trabalho. seria interessante, né, pensar. Que não vai mais ter trabalho, né. Não, tudo automatizado, tudo. Principalmente Uhum. trabalho intelectual, né. O trabalho intelectual é isso. E não sei, é isso. Tem uma hora do texto que o Fischer comenta também que parece que a luta acabou, né? Nova faceta do capitalismo é essa, né? Um cenário sem luta. Então, para que mudar? Se você não tem um cenário de luta, uma expectativa de luta, né? Então, eu fico pensando, né, ouvindo vocês, eu fiquei pensando assim, putz, é uma revolução sem luta, né? Uma revolução sem revolução, no fim das contas. É uma mudança de paradigmas para manter o mesmo. É, revolução é que agora o 4G vai ser substituído pelo 5G e o 5G consegue carregar pela fibra ótica um maior pacote de dados e, portanto, você vai conseguir fazer seus downloads de maneira mais veloz. Isso é uma revolução.
Só que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu carrego velozmente. Não vai, Né? não vai. Então, pensando um pouco nisso, né? Acho que esse é o limite. Por isso que talvez o desejo seja um lugar importante, né? Porque não basta só o trabalho organizado. Digamos assim, pensando aqui com o João, né? O meio digital é um meio, uma ferramenta. Não sei se é ela é um trabalho, mas será o desejo? Que medida articula com o desejo? Talvez com aquela ideia que eu falei, o espelho do desejo. Mas... E nesse sentido, a escolha do texto, de novo, é muito significativa, né? Que ele escolheu um texto que é sobre lutas sociais de um determinado período, quase como dizendo justamente que tem que ser através disso, né? Tem que ser por meio disso. É muito interessante uma hora que ele faz uma alusão a um certo tipo de literatura utópica, assim, e diz, mais ou menos, sugere que, assim, ele poderia ter escolhido um texto assim, por exemplo, por que ele não deu para os estudantes lerem, por exemplo, um romance de literatura utópica que oferecesse algum tipo de representação de uma sociedade pós-capitalista, por exemplo. Tem um monte. E ele diz que esse tipo de... Você fala assim, uma utopia perfeita, realizada, onde tudo deu certo, é uma coisa que meio que atrofia assim, o ativismo para ele. E que, de certa forma, ele vê muito mais potencial utópico num texto como esse que ele escolheu, que olha para lutas que fracassaram, mas que tiveram um potencial enorme e que apontam certas coordenadas para nós, né? Mas uma dessas coordenadas talvez seja a necessidade da luta, justamente, assim. Não tem outro meio, pode não se dar exatamente da mesma forma, pelo mesmo movimento, pelos sindicatos, ou sei lá, mas tem que ter algum tipo de aliança como aquela que teve, que ofereça aquelas condições para articulação e solidariedade, né, daquela forma. Como sair da plataforma do desejo, né? Que a luta do Nixon contra o McGovern, né? Não. O cara acreditava que a espontaneidade ia levar. Sim. Cara, mas tem coisas interessantes para a gente pensar, né? A eleição do Mandami lá em Nova York, por exemplo, é em torno de uma questão econômica, né? A palavra-chave de toda a campanha era a questão de affordability lá, assim, do pessoal em Nova York não conseguir pagar as contas, né? A grande maioria das pessoas. Mas essa grande maioria das pessoas é super diversa, assim, são imigrantes de todo canto do mundo, são americanos nova-iorquinos, são homens, são mulheres, são brancos, são negros, que, de certa forma, não vou dizer que se desenvolveu uma consciência de classe, uma coisa não, como ele elabora, mas que se juntaram, de alguma forma, em torno dessa questão e elegeram o cara, e um cara que ele mesmo, na verdade, por exemplo, não é de classe operária, um cara de classe média, de uma família de acadêmicos, mas imigrantes e tal. Então, ali, por exemplo, tu vê algum tipo de articulação acontecendo em torno de uma questão que a gente diria que é uma questão mais de classe, uma questão econômica, né? A propaganda dele era muito interessante, né? Ele tinha muitas peças publicitárias interessantes. Você tem razão. E também, né, de cadê as lutas e tal, mas, por exemplo, pô, não faz tanto tempo que teve que o Chile explodiu, entendeu? E é um pouco as perguntas que o Fischer se faz. E se tivesse acontecido de forma diferente, né? E se tivesse conseguido passar a versão mais radical lá da nova Constituição, e se tivesse conseguido, né? Tem sempre essa coisa, assim, agora parece que o fracasso era pré-determinado e inevitável, né? Mas nunca é, na verdade. Então, acho que a gente ainda vive um período onde volta e meia explode algum levante, assim, né? E aí, mas que talvez não seja o mesmo tipo de movimento como aconteceu lá, mas também, de novo, né? Ele pega um período de 68, 69 a 73. É uma coisa relativamente curta também que surgiu com uma força imensa e daqui um pouco... Então, quem sabe não está aí no horizonte. De acordo com ele, Embora
Muito embora eu já tenha visto algumas camisetas por aí de pessoas mais de 50 anos, talvez mais de 60, escrito assim, 68, ainda não acabou. Olha aí, viu? Na UFABC eu vi, hein, uma pessoa com mais de 60 anos com camiseta essa, assim, 68, ainda não acabou. É que realmente, né, se a gente for com o Fischer e disser que esse foi o período que a gente teve mais próximo como, como humanidade, assim, de uma outra, de um outro tipo de sociedade, também eu consigo entender, assim, o apego e a importância de continuar, de alguma forma, se voltando para aquele período e tentar entender quais foram as condições que possibilitaram algumas daquelas coisas que aconteceram, né? É por isso que eu estava pensando no tema da dívida, né? Olha só, você colocou a situação de Nova York novamente. Uma bandeira que eu falei, pô, essa daí realmente. Eu me lembro do Ciro falando nas eleições, né? Mas eu acho que não é bem isso que está aqui. Mas mobilizou muita gente, aquele discurso mobilizou muita gente. Uhum, É interessante, sim. a questão da dívida. Né? Bem, não sei se mais alguém gostaria de comentar, Matheus, que não comentou, Bárbara, Vitor também, tá aí. Senão a gente encerra. Ô, diga, Vitor. Uma coisa que eu estava pensando, ouvindo agora, dessas janelas que vão se abrindo, né? É que eu acho que, apesar de haver muita ideologia, muita propaganda, etc., os trabalhadores sabem ser muito pragmáticos também, né? Então, quando a coisa pega na questão econômica ou quando a vida melhora, que nem o Lula tem um apoio persistente em alguns setores até hoje, porque a vida melhorou. Sim. Não é um apoio ideológico, é um apoio muito prático, assim, pragmático mesmo. Talvez seja um começo, não sei. Uhum. Essa ideia do trabalho organizado tem a ver com pragmatismo, certamente. Não é só pragmatismo e não é só desejo, eu acho. É isso que eu acho que o Fischer está apontando, né, no texto. É os dois. Né? É um trabalho com desejo, e um desejo com trabalho. Coisa que o Freud já fazia há muito tempo, né? Elaborar o sonho, o trabalho do desejo, né? São temas próximos da psicanálise. O que eu estava pensando agora, ouvindo, né, o pessoal falar, na questão da contracultura mesmo, mas assim, ok, sei lá, minha visão, né, o capitalismo colocou a gente como mercadoria, e aí tanto os nossos desejos, ações, trabalhos, enfim. Talvez uma contracultura seria a gente voltar à humanidade mesmo, né? Voltar para si, voltar ao individual, mas não o individual egoísta, o individual como ser humano, empático, essa construção novamente do ser e sair dessa questão da mercadoria. Mas aí também tem a questão, tá, e como sobreviveríamos sem ser uma mercadoria, vendendo a nossa força de trabalho como mercadoria, né? E é muito louco isso, porque é você dentro do liquidificador, tentando respirar e não conseguindo, e brigando contra a maré. E aí, talvez, mesmo você tendo esse movimento, né, de um grupo tal, se essa contracultura, em algum momento, ela for contra a sobrevivência, essa pessoa vai sair e não vai lutar com seus ideais, ou pela sua ética, ou pelos seus valores, né? E aí entra aquela questão muito ética da balança. E aí, né? É muito louco isso. Talvez eu acho que a contracultura é voltar à humanização mesmo, indiretamente, do ser humano, uma individualização, mas não uma individualização egoísta, mas social mesmo. Porque se você pegar, aí seria interessante ver os materiais de contracultura que ele está trabalhando, né? São músicas que falam, né, do amor, músicas que falam de a relação com a natureza, músicas que falam de viagens, né, tanto psicodélicas quanto viagens mesmo, né, do corpo, né? Então são coisas assim que o mundo do trabalho
tá fora desse horizonte, né? Ou, às vezes, até uma música mais crítica, digamos assim, né? Uma música, como se chama? De protesto, né? Mas eu diria assim, muitas delas atravessam por uma espécie de poesia que não está remetendo a esse lugar do trabalho, e que talvez, Bárbara, aí sim seja humanismo, né? Tá humanização que você está falando, né? Natan, levantou a mão? Quero pegar um gancho aí no que a Bárbara falou e no que você falou agora, Silvio. Eu vou colocar assim de uma maneira dogmática, quem quiser furar, fure, né? Isso que o Silvio falou e o que a Bárbara falou, da humanização e tal, questão da mercadoria e trabalho, o pano de fundo dessa forma de trabalhar, da forma como a mercadoria circula e etc., é a forma como o capital domina o tempo. De forma que eu tendo a pensar que não existe revolução se a gente não fizer uma ideia de contratempo. E é mais ou menos assim, olha só, eu acordei aqui 6, 7 da manhã, comecei a trabalhar e estou até agora trabalhando. Se eu acordei e estou aqui trabalhando, entendeu? E a maior parte da galera também está trabalhando, vocês estão aqui, não tem revolução nenhuma. Porque quando o tempo for mudado, ninguém vai estar trabalhando, gente. O tempo vai ser gasto de uma outra maneira, que vai ser um tempo de revolução, e depois, se a revolução der certo, então, aí sei lá, vou conhecer o Guilherme, a gente vai se encontrar não sei aonde, passar uma tarde toda conversando. Isso não vai ser algo esquisito, né? As pessoas vão passar dias e dias com seus filhos, dando atenção para eles, para evitar de ser um neurótico obsessivo compulsivo, como a psicanálise propõe. É outro tempo. Para se tornar ser humano, fora do tempo do trabalho. Para atacar a mercadoria, fora do tempo de produção e consumo. É outro tempo. Acho que é fundamental. Fundamental. Tempo. Discussão sobre tempo. Uhum. Pode falar, Bárbara. Isso que o Nathan comentou, agora tá vindo já estava vindo, né? Mas tem uma onda muito fortemente na internet sobre essas pessoas que trabalham com rendimentos, né? E aí você tem, né, a galera do Tigrinho, você tem a galera vendendo coisa na Shopee, né? E, enfim, será que isso, assim, não a questão do Tigrinho, mas essa questão da Shopee ou desses movimentos de renda e essa qualidade do trabalho, porque o que eles vendem é isso, olha, você vai ter tempo para você fazer o que você quiser e você vai ter dinheiro para o que você fazer. Será que já não é uma construção aí, talvez, não sei se torta ou se moldando para ter esse tempo e ser, olha, eu consigo fazer o que eu quero da minha vida porque eu tenho não trabalho, mas eu tenho o rendimento e eu posso aí usufruir da forma que eu queira. Eu concordo contigo. Esse texto da Verônica Gago, né, depois dá para dar uma olhada, ela vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre como que a juventude está sendo educada financeiramente para se endividar no futuro, através de jogos. Mas o potencial, né, o desejo que eles tentam capturar é isso, assim, então você vai ter o dinheiro para você ter tempo na vida, tal, para você não viver como seus pais, para você não ser elitista e tal, né, essas coisas todas. Então, tem a ver, né? E ao mesmo tempo, só pensando aqui com o Natan, eu lembro um pouco isso, assim, eu lembro que uma vez me seduziu muito um discurso do Slow Time, né? Discurso a Slow Academy, né? Slow Food, né? Só que é muito interessante porque há um processo que por um lado, você tem uma espécie de coaching do seu tempo, na verdade você cria uma consciência de si, para você organizar o seu tempo a todo tempo, inclusive o seu tempo livre, né? Quando isso não é bem feito. E a outra parte também tem essa, explore os outros para que você tenha mais tempo, né?
Então, no Slow Academy era um pouco isso, assim, use os seus orientandos para fazer os trabalhos para você, sabe? Ah, sei, Eu né? aprendi assim, mas era isso, era muito louco isso, gente. Tem um livro chamado Slow Academy que menciona coisas assim, táticas de... Porque realmente a vida acadêmica fica muito excessiva, né? A gente sente um desgaste muito grande. Eu não tenho, sei lá, o tempo dos professores que eu via, né, ter. E aí a gente nota um pouco esse controle do tempo. No fim das contas, você tem razão. Existe uma estratégia muito central do neoliberalismo, do realismo capitalista, que não sei se aparece tanto no Fischer, né? Mas da ideia de controle do tempo, né? E aí é interessante. Eu acho que uma coisa um pouco diferente nesse sentido, e o Fischer menciona pelo menos uma dessas demandas na primeira aula, mas tem uma teórica feminista americana que escreveu sobre duas, assim, num livro, e traçou a longa história dessas duas demandas dentro do movimento operário, inclusive, que tem tudo a ver com o tempo, né? É a demanda de redução da jornada de trabalho, que a gente pode voltar lá para o capítulo do Capital, então menos trabalho para ter mais tempo para outras coisas, e a coisa do tal do salário mínimo universal, ou seja lá como se chama em português, mas que é aquela ideia de que tu tem as condições de subsistência garantidas sem estar trocando pela tua força de trabalho, né? Sem estar trocando pelo tempo da tua vida, assim. Então tem, de novo, né, acho que o Fischer vai um pouco por essa linha, quais são as demandas que vão, por exemplo, mas assim, de fato, né, demandas que, não essas coisas um pouco que estão sendo utilizadas, né, que jogam com isso, mas que na verdade tem um outro objetivo, mas quais são as demandas nesse sentido de recuperação, por exemplo, do tempo para organização e para outras coisas que poderiam contribuir para essas condições que a gente está falando que precisam surgir para que possa, né, surgir algo como a consciência de classe e tudo mais. Então, eu lembro que na primeira aula ele fala dessa demanda, por exemplo, por o tal do salário mínimo universal, tá? Como um exemplo. Isso mesmo. A Verônica complementa, que ela diz que esses recursos acabam virando recursos para financiarização, porque muito pobre que ainda não tinha conta no banco passa a ter. E aí entra no registro. Então, é muito louco, assim, o sistema. Essa temática das dívidas tem me chamado muita atenção. Não sei se é porque eu estou ficando endividado também, tá? Mas é um pouco isso. Assim. É interessante, até tenho curiosidade, porque uma das coisas que também eu vejo cada vez mais é que assim, um novo tipo de greve, que algumas pessoas dizem que seria uma greve de não pagar dívida, por exemplo. Nenhuma dívida. Dívida estudantil, Apoiado. dívida de crédito. Que essa seria uma forma de greve muito mais poderosa hoje em dia do que outras mais tradicionais. Sim. Assim. Sim, porque o banco ele já faz a dívida de uma forma que ele não vai receber. Se ele recebe, é lucro em cima de lucro. A dívida não foi feita para ser paga. A dívida foi feita para manter a pessoa no constante movimento de tentar pagar. É isso mesmo. Na Argentina, eu acho que fizeram coisas assim, né? E isso envolveria também, por exemplo, greve de aluguel e essas outras coisas, que é tudo pagamento, né? Assim, então, assim, tu consegue ter um movimento massivo de gente que para de pagar as coisas, talvez é quase mais forte hoje do que parar de trabalhar, sei lá. Se for pensar na classe alta, eles fazem isso constantemente. Eles não pagam imposto. Exatamente. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Guarda o dinheiro dentro de casa para sonegar. Enquanto isso, o cara não tem dinheiro, tá pagando juro de cartão de crédito, não sei o quê, tipo... Isso, 300% ao ano aqui no Brasil. Eu vi essa notícia semana passada. Exatamente. E no fundo são esses pagamentos que sustentam o sistema financeiro, assim, né? Tá certo. Então vou escrever para o Lula para ele ter uma campanha mais voltada para
para as dívidas, mais do que tudo. Mas ó, algumas dessas coisas vão na linha de talvez, por exemplo, a Verônica Gago como uma possível leitura aí, né, que tu mencionou. Estou pensando nela e na Denise Ferreira da Silva também, que pode ser uma coisa interessante. Tem esqueci o nome do cara agora, mas o nome do livro acho que é O Homem Endividado, é o Sujeito Endividado, o Agamben, se não me engano. Acho que é do Agamben, o Sujeito Endividado. Aí tem que ver os sentidos dessa dívida, né? Mas pode ser interessante, sim. Né? Porque, pensa assim, dívida tem tudo a ver com o futuro. Sim, exatamente. E é isso, como você vai uma categoria de projetar tempo, dívida. somente com Sim. os recursos que vocês não têm. Então, tem a ver com o campo das utopias, né? Total. E tem a ver com a psicanálise, que é dívida e a relação com a culpa. Isso também. Né? O cara tende a não dormir quando ele está endividado, hein? É isso aí. Beleza, então, gente. Vou fechando por aqui. Para vocês terem uma sexta feliz aí. Pensarem em desejos e lutas. Quem sabe no bar ou em outro lugar, em casa. Não vou pagar a conta. É isso que eu vou fazer. Não vou pagar essa porra. Tô nem aí. Legal. Valeu, Matheus. Excelente. Então é isso. Aí a gente vai se encontrar só. Eu vou colocar lá no grupo. Vitor, depois eu te insiro lá no grupo também. A que tudo indica, dia 10 de abril, tá? Mas aí vamos só esperar o pessoal do outro grupo confirmar que vai apresentar a última aula do Fischer, para a gente ter certeza disso, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Valeu para todo mundo aí pela presença e discussão. Tá certo. Valeu, gente. Bom fim de semana, pessoal. Até mais. Falou, pessoal. Valeu. Um abraço. Falou, Silvio. Até, Bárbara.